Paz do Senhor, estou aqui para deixar uma palavra da parte de Deus. Que está em Juízes 6 ao 16, que diz assim: Por causa de Midian, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, ele lhes enviou um profeta e disse: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Tirei vocês do Egito, da terra da escravidão, e os livrei do poder do Egito e das mãos de todos os seus opressores. Expulsei-os e dei a vocês a terra deles. E também disse a vocês: Eu sou o Senhor, o seu Deus. Não adorem os deuses dos amorreus, em cuja terra vivem, mas vocês não me deram ouvidos. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia ao Abiezrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando o trigo num tanque de prensar uvas, para escondê-lo dos medianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: O Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor, Gideão respondeu, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem: Não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian? O Senhor voltou para ele e disse: Com a força que você tem, vai libertar Israel das mãos do Midian. Não sou eu quem está enviando? Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem. E Gideão prosseguiu: Se de fato posso contar com o teu favor, dá-me um sinal de que és tu que está falando comigo. Aleluia, glória a Deus, que palavra poderosa. Essa palavra de Juízes diz a história de um grande guerreiro, Gideão, que se levantou porque ele estava indignado com aquela situação que o povo de Deus estava passando. Era consequência, sim, de uma atitude que voltaram a adorar outros deuses, uma atitude inadequada, o pecado da idolatria. Mas aí, o pecado da idolatria tira a proteção do Senhor e eles foram atacados pelos midianitas. Imagina, irmãos, eles plantavam, tinha trabalho, esforço, e quando estavam prestes a colher todo o esforço, todo o empenho, os midianitas vinham e tomavam tudo que era deles. A colheita, os animais, e os deixavam muito pobres, muito necessitados. Mas um homem pequeno, que não era importante, era a menor tribo de Manassés, ele fez algo diferente porque ele se levantou indignado com aquela situação. Ele se revoltou positivamente e tentou fazer de uma forma diferente e fez. Ele não se escondeu como os outros se escondiam nas cavernas, ele não subiu as montanhas, não. Ele fez algo diferenciado, ele teve uma nova estratégia. Ele foi lá para o lagar, onde era lugar de malhar uvas, ele estava malhando trigo. Ele estava fazendo o improvável no cenário. Mas ele estava trabalhando, irmãos. O Senhor não chama quem não está trabalhando, quem não chama a atenção dele. Aquela atitude diferenciada, aquela atitude de guerreiro, de uma pessoa que não se conforma com a situação da tua casa, da tua vida, da tua família, da tua comunidade, do teu ministério, das nações. Mas um homem pequeno, que não era importante, era a menor tribo de Manassés. Ele fez algo diferente porque ele se levantou indignado
com aquela situação. Ele se revoltou positivamente e tentou fazer de uma forma diferente e fez. Ele não se escondeu como os outros se escondiam nas cavernas, ele não subiu as montanhas, não. Ele fez algo diferenciado, ele teve uma nova estratégia. Ele foi lá para o lagar, onde era lugar de malhar uvas, ele estava malhando trigo. Ele estava fazendo o improvável no cenário. Mas ele estava trabalhando, irmãos. O Senhor não chama quem não está trabalhando e quem não chama a atenção dele. Aquela atitude diferenciada, aquela atitude de guerreiro, de uma pessoa que não se conforma com a situação da tua casa, da tua vida, da tua família, da tua comunidade, do teu ministério, das nações. O Senhor vê. O Senhor sonda e esquadrinha o coração e sabe a intenção de cada um deles segundo o teu propósito. Então, o Senhor enviou um anjo e disse para ele: "Ah, guerreiro, né? Você é um guerreiro. O Senhor nos vê e já sabe o que nós vamos fazer." Ele falou assim para ele: "Ó, você, poderoso guerreiro." Ali ele se achava o menor. Eu e você muitas vezes nos achamos os menores pela nossa mente, mas em Romanos diz que nós temos que transformar a nossa mente, não nos corromper com esse mundo, para saber e viver qual que é a boa, perfeita, agradável vontade de Deus para as nossas vidas segundo o propósito dele. Então, irmãos, modifica a tua mente. Você não está na presença do Senhor à toa. Deus te convocou. Você é Gideão. Vai guerrear para libertar os teus. Porque o Senhor não muda. Nós continuamos sendo filhos dele. Os pecaram, voltaram à idolatria. Mas a identidade de filhos não é perdida. E o amor de Deus, nada que nós façamos ou deixamos de fazer, muda o amor de Deus para conosco, irmãos. E o Senhor ouviu o clamor daquele povo que estava errante, mas que estava sofrendo as consequências do seu erro, e o Senhor se compadeceu. E o Senhor enviou um profeta, aleluia. Sempre que o Senhor for fazer algo na nossa vida ou através de nós, Ele vai enviar um profeta para nos avisar, para nos direcionar, para nos encaminhar para a missão que Ele tem para nós. E nós temos, irmãos, uma patente com o Senhor. Nós temos uma qualidade, um nome. E ali, o Senhor está dizendo, poderoso guerreiro. Porque o Senhor vê lá na frente. O Senhor já vê e contempla o que nós seremos e faremos através do nome dele na força do anjo. Vai nessa força. Nessa é algo perto, segundo a língua portuguesa. Nessa força. Na força do anjo que estava perto dele. Não é na força de Gideão, não foi na força de Gideão. Não é na minha força, não é na tua força. Eram muitos os que estavam vindo contra o exército que estava acompanhando o Gideão. Porque o Senhor mandou ele provar. Não é qualquer pessoa que vai vir para a tua guerra, que vai vir para te ajudar. Porque tem soldados que vão te abandonar na batalha. Por isso que o Senhor manda provar aqueles que precisam andar conosco, fazer a aliança, porque estamos numa grande guerra, numa grande obra de construção e não podemos parar. Cuidado com as alianças que você faz. Aqueles que lambiam a água no ribeiro como cachorro não era para estar com ele. Mas aqueles que pegavam com a mão e tomavam a água, sim, eram provados que seriam os guerreiros. E ele pediu um sinal para o Senhor, se o Senhor estava com ele nessa demanda, nessa missão. E o Senhor deixou o novelo, uma hora todo molhado e outra hora todo seco e em volta molhado. Façamos prova com o Senhor e pedimos um sinal, sempre que formos entrar numa guerra, numa batalha, mesmo que seja para defender algo ou alguém. Porque se o Senhor liberar, Ele mesmo mandará o anjo. Ele mesmo convocará o exército. Ele mesmo dará prova para nós quem será conosco nessa missão, nessa empreitada. Aleluia. Não é do nosso jeito, não é da nossa forma. É do jeito do Senhor.
é acompanhado com o anjo do Senhor. É fazendo o diferente, é fazendo o improvável. Ele estava malhando trigo, que faz o pão. E o pão é a palavra, e tudo acontece a partir da palavra, aleluia. É a palavra que move, é a palavra que faz. E antes dele fazer ali o que era para ser feito, que seria uma uva ser esmagada para trazer alegria, que representa o vinho, que representa a alegria, precisamos viver na alegria da palavra, que é o próprio verbo, que é o próprio Deus. Quer alegria na tua vida? Quer libertação? Quer salvação? Produza a palavra. Aleluia. Volta molhado. Façamos prova com o Senhor e pedimos um sinal, sempre que formos entrar numa guerra, numa batalha, mesmo que seja para defender algo ou alguém. Porque se o Senhor liberar, Ele mesmo mandará o anjo. Ele mesmo convocará o exército. Ele mesmo dará prova para nós quem será conosco nessa missão, nessa empreitada. Aleluia. Não é do nosso jeito, não é da nossa forma. É do jeito do Senhor. É acompanhado com o anjo do Senhor. É fazendo o diferente, é fazendo o improvável. Ele estava malhando trigo, que faz o pão. E o pão é a palavra, e tudo acontece a partir da palavra, aleluia. É a palavra que move, é a palavra que faz. E antes dele fazer ali o que era para ser feito, que seria uma uva ser esmagada para trazer alegria, que representa o vinho, que representa a alegria, precisamos viver na alegria da palavra, que é o próprio verbo, que é o próprio Deus. Quer alegria na tua vida? Quer libertação? Quer salvação? Produza a palavra. Aleluia. Malhe trigo. Faça o pão é a palavra. Se preocupe com a palavra, que tudo acontece e se move através da palavra. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor, os homens e Satanás nos observam. 3 pessoas. Satanás observa para nos condenar, dizendo que nós não somos poderosos guerreiros. Mas Deus não vê como o homem vê. As pessoas veem o nosso cenário, o que nós temos, o que nós estamos passando e o nosso processo. Aleluia. Mas o Senhor vê que nós vamos guerrear e vamos vencer os medianitas da nossa vida, da nossa casa, da nossa família e do povo de Israel. Aleluia. E o Senhor, Ele chama aqueles que Ele sabe que têm coragem, que não desistem, que mesmo sendo pequenos, sendo improváveis, não tendo recursos, Ele manda o recurso do céu, porque Ele quer confiar em guerreiros poderosos, valentes e corajosos. Porque aqueles medrosos ficaram para trás, nem foram para a guerra com eles. Foram os 300. Eu e você somos os 300. Nós não paramos. Somos atacados. Jogam pedra em nós. Mas o vaso de barro, para ele ficar firme, forte e estruturado, ele precisa desse atributo que são as pedras que jogam em nós para nos tornarmos vaso. Aleluia. O Senhor conta comigo, conta com você. Seja forte e corajoso. Seja forte e corajosa, porque o Senhor tem uma grande missão através da nossa coragem, através do nosso posicionamento, através da nossa obediência. Ele vai dar estratégia, Ele vai trazer as alianças para guerrear conosco, vai trazer pessoas que se cumpram o propósito dEle nas nossas vidas e vai tirar também aquelas que são medrosas, corajosas, aquelas que ficam como os medianitas tentando tirar, tentando nos roubar a colheita da nossa fé, da nossa paz. Pessoas que conhecem a palavra. Aquele povo estava sofrendo e conhecia a palavra, já tinham visto o que o Senhor tinha feito lá no Egito. Mas olharam para trás, ficavam na idolatria, colocando algo ou alguém acima do Senhor. E isso Ele não se agrada, aí vem as consequências. Então, nessa palavra, a partir desta palavra, eu venho profetizar na minha e na tua vida, que nós somos gideões, nós fomos levantados para fazer uma grande obra, nós fomos levantados para
resgatar o povo de Israel, o povo de Deus, para tirar esse tempo de assolação, esse tempo em que são roubadas as nossas colheitas, a colheita do povo de Deus. Vamos nos levantar, vamos guerrear, que grande é a obra, e o Senhor dará os medianitas na nossa mão, os nossos inimigos ficarão debaixo dos nossos pés, porque estamos levantando como um exército corajoso, valente, guerreiros poderosos para vencer essa batalha. Eu profetizo que o Senhor nos dará força, coragem, discernimento, alinhamento, nos dará palavra, nos dará estratégia e nos trará alianças poderosas para cumprir o propósito que Ele tem para mim e para a tua vida. E assim diz o Senhor, guerreiro e guerreira poderosa. Tenha fé, tenha ânimo, eu serei contigo. Vai libertar o povo de Israel. Aleluia. Glória a Deus. Recebam essa palavra poderosa em nome de Jesus. Amém?